Nos últimos 2 anos, você percebe que você tem vendido mais e crescido mais na sua carreira, e isso com saúde, com vitalidade, ou justamente o contrário? Até pode estar crescendo ou tá só ficando parado no mesmo lugar e ao mesmo tempo você está se desgastando mais, independente de crescer ou de ficar no mesmo lugar. O desgaste físico, emocional e a pressão muito grande que as pessoas têm vivido hoje não é brincadeira. A gente fica olhando às vezes só para processo de vendas e a gente fica olhando muito para como aumentar as vendas através de relacionamento com o cliente, através de estratégias comerciais, mas eu preciso te falar que não é isso que vai fazer você continuar no mercado nos próximos anos e você continuar crescendo e vendendo com saúde. Existem outros pontos que eu quero que você comece a olhar a partir de agora. Tem dados de pesquisa aqui que eu trouxe para a gente conversar sobre como crescer e crescer muito nos próximos anos sem deixar de cuidar da sua saúde. Vamos falar sobre isso? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast que, tá caminhando para os 4 anos, hein? Tem muito tempo que a gente está no ar aí toda semana, a gente não fez interrupções, a gente não fez séries separadas, a gente vem aí há anos crescendo, evoluindo junto com o mercado, entendendo o que em cada momento foi mais importante falar com as pessoas. E é engraçado que muitas coisas eu trago aqui dos treinamentos que a gente faz dentro das empresas, das conversas que nós temos com os nossos mentorados, com outras pessoas que estão no mercado. Então, se você quer um conteúdo sempre atualizado e com uma visão diferente a respeito de vendas, de comunicação, de crescimento no agronegócio, segue a gente aqui, se inscreve no nosso canal, me manda mensagem lá nas minhas redes sociais também, xavier.agro no Instagram, tem meu LinkedIn lá, Miriam Xavier. Vamos continuar essa conversa. Manda, aliás, esse episódio para mais pessoas, para ajudar a gente a espalhar essa mensagem e levar para pessoas que estão precisando ter uma visão e uma percepção diferente a respeito de vendas. Nosso trabalho é esse e o nosso assunto de hoje tem muito a ver com vendas. Eu quero que você entenda não o lado bonito, humano só das vendas, mas o lado racional, o lado que é voltado realmente para performance, para resultado, para bater as metas e bater sucessivamente, porque a gente não quer um bom desempenho só em um mês, e nem pode ser assim, né? A gente não quer só um ano faturar e nos próximos anos aí passar aperto, dizer que é culpa do mercado, dizer que tem problema, que é muita concorrência, que o mercado não está girando, né? Tem muita desculpa que a gente vê as pessoas colocando aí na frente, mas que no fundo só refletem que muitos vendedores não estão preparados e muitos gestores também não estão preparados para liderar as vendas. A gente teve grandes aumentos de venda e a gente teve muito resultado, muito sucesso em vendas aí nos últimos anos, lá para trás, porque o mercado estava aquecido, porque tinha menos concorrente. Então, percebe que também dá para justificar no outro sentido? O mercado com certeza impacta, os seus concorrentes e tudo que está acontecendo em volta impacta muito no seu resultado. Só que ele não pode mandar nisso. Não dá para a gente ficar colocando só na conta daquilo que é externo, sem a gente puxar a responsabilidade para a gente, sem a gente entender o que é que a gente pode fazer para a gente continuamente, de uma forma sustentável, continuar vendendo, continuar crescendo, independente se o mercado está oscilando, e aí os desafios vão ser maiores nesse momento. Independente se está travado, o produtor não quer comprar e as lojas estão indecisas e com medo, né, de fazer investimentos, é normal que isso aconteça e que a gente tenha ciclos, né, altas e baixas no mercado, no agro, mas o que não pode ser é que o seu resultado da sua empresa esteja somente dependendo de um mercado muito aquecido e de uma demanda muito grande, sabe? Tem que estar mais na sua mão a estratégia, a gestão comercial. E é dentro desse tema, sim, que a gente vai trazer aqui. Eu trouxe hoje para a gente falar de algumas pesquisas, de alguns dados voltados para o quanto que a saúde verdadeiramente impacta em vendas,
o quanto que a gente precisa olhar para isso nos ambientes de trabalho e como fazer isso também. Vou trazer aqui um direcionamento, tem um passo a passo no final de pontos importantes para você observar e colocar em prática no seu dia a dia, para você ver o que você está precisando melhorar. E aí a gente já começa com um dado aqui. Tem uma pesquisa bem recente, eu trouxe dados bem recentes, tá? Pesquisa de 2024, 2025, que vem sendo atualizadas a respeito de saúde voltada para o ambiente corporativo, saúde voltada para o trabalho, né? Olha uma delas aqui. Pesquisas apontam que uma redução do estresse no ambiente de trabalho pode aumentar as vendas em 37% e pode aumentar a produtividade dos times em 31%. A gente está falando de dado real, concreto, de estudo mostrando que se você estiver num nível de estresse muito alto dentro do seu trabalho, e aí, gente, vamos parar de colocar a culpa só na empresa, só no gestor, tá? Porque tem muitas coisas, sim, que precisam ser melhoradas na forma como está sendo conduzido vendas, na forma como os gestores também estão sendo ou se preparando para fazer uma gestão comercial de verdade, gestão de pessoas de verdade, né? Mas também existe uma responsabilidade muito grande no que as pessoas sentem. Eu percebo, conversando com muitas equipes e com muitos mentorados nossos, quanto, gente, que as pessoas responsabilizam só a empresa também, só o outro, sabe? E que elas estão gerando situações de estresse, de ansiedade, de angústia, por causa de uma pressão delas mesmas, sabe? Para ter resultado, para continuar sendo produtivas. Quanto mais, olha que curioso até, né? Quanto mais se você está numa situação de estresse, de ansiedade, você percebe isso e começa a pensar muito nisso, isso aumenta ainda mais o estresse, a ansiedade, essa angústia que você está sentindo. Então, a gente precisa olhar muito para um amadurecimento emocional que as pessoas precisam ter, que cada um que está aqui assistindo ou ouvindo esse episódio de hoje, eu espero que você esteja também refletindo. Como é que você pode amadurecer mais emocionalmente e mentalmente também, junto, né? Para que você não se sinta tão abalado assim quando você percebe que você está num momento de estresse, que você consiga fazer, de certa forma, algum tipo de controle, de regulação emocional ali. Terapia ajuda muito isso, já te falo, tá? Mas o que mais? Uma oração, uma conexão aí com a sua espiritualidade, com você. São minutos ali de respiração que você vai fazer, ou você vai simplesmente fingir que isso não está acontecendo e continuar empurrando isso para debaixo do tapete com você, com a sua equipe, com a sua empresa. O que a gente tem percebido é que esse jogar para debaixo do tapete, esse deixar para lá, fingir que não está acontecendo, quando na verdade você está percebendo que você está mais cansado, mais estressado, exausto, sabe? Se sentindo assim extremamente desgastado e que as pessoas estão deixando isso passar. Só que chega num ponto que esse ponto passa, sabe? O limite das pessoas está passando. E aí que está tendo tanta doença e tanta gente com problemas físicos, que são repercussões do mental e do emocional, e também problemas emocionais e mentais, cada vez crescendo e aparecendo mais. Então, olhar para isso hoje, no cenário que a gente vive no agro, com essas oscilações todas climáticas até, que impactam diretamente na produção agrícola, na pecuária também vai ter impacto em toda, né, parte de produção animal ou vegetal. Quando a gente pensa nesse cenário todo, que está tudo muito conectado mundialmente, e o que acontece num outro país lá longe impacta aqui também para a gente. Quando a gente vê o quanto que a política, não só do nosso país, mas de outros países até, pode impactar também dentro do nosso negócio, e vai juntando essa série de pontos que impactam no quanto que o produtor, e no fim das contas, mesmo quando você não vende para o produtor, né? Você vende para uma revenda, por exemplo, você está vendendo e sofrendo esse impacto lá da frente, né? Porque se ele não vende para o cliente final, lá para o produtor, você também não consegue ter uma boa negociação que atrasa. Então, o quanto que o produtor rural, se ele está mais preparado, se sentindo mais otimista, ele vai estar mais disposto a comprar, a investir, né? E quanto que pode acontecer o contrário do que a gente está vivendo hoje, do mercado recuando, tanto áreas de produção que estão reduzindo, tem muita gente deixando de produzir ou diminuindo a produção e o investimento,
e também quanto que muitas revendas também estão tendo que recuar por causa disso. Então, são muitos fatores que impactam, só que existe um fator dentro de todos esses aí que você não controla, tem um que você tem mais na sua mão e mais possibilidade de você controlar, que é em relação a você. O quanto que você, vendedor ou gestor, está preparado, tanto emocionalmente, tanto com a sua saúde e mental e mentalmente, né, o mental, o emocional e o físico, e quanto que você também está se preparando no sentido mesmo de profissionalizar a forma como você faz vendas. Eu não vou entrar em outros detalhes de tanto de planejamento hoje, vou citar algumas coisas aqui, mas com certeza faz parte, né, desse conjunto que faz você performar ao longo dos próximos anos, que vai permitir que você continue no mercado, mas também a gente precisa olhar para a saúde, porque sem ela, meu povo, você não vai sair de casa. Sem a sua saúde bem cuidada, você vai perder negociação para gente que está muito menos preparada tecnicamente que você, e é o que está acontecendo. Então, aquela baixa na energia, sabe, de estar tão acostumado antes, né, a vender e a ter resultado, e aí de repente começa a escutar um monte de não que você, vendedor mais experiente aí, não estava acostumado mais a ouvir, esse monte de desafio maior para fazer venda, para continuar entrando nos seus clientes, atendendo eles do jeito que você atendia antes, tudo que está acontecendo, mais toda a sua carga pessoal, né, que a gente não separa, tudo isso tem feito com que as vendas sejam... existe uma necessidade da gente mudar a forma, sabe, de enxergar vendas. Uma delas é a gente olhando mais realmente para a parte que a gente controla, que está na gente, né? Então, de todas essas mudanças e essa mudança até de pressão, né? Esse aumento de pressão por vendas, aumento de metas, o desafio maior de vender para clientes, e aí aumenta a meta, não necessariamente no mesmo cliente que você vendia antes você consegue fazer um trabalho assim, você tem que atender mais clientes, ou você tem que estar mais presente ainda na propriedade do que você estava antes. Tem muita mudança que acontece que as pessoas às vezes não percebem, e aí passam-se meses e anos e as pessoas tentam continuar fazendo do jeito que fazia antes, sendo que o mercado está mudando às vezes de uma semana para outra, de um mês para o outro, né? Não dá. Olha mais um dado interessante aqui. Tem uma pesquisa aqui mostrando que 67% dos profissionais de vendas relatam, pesquisa atualizada, agora recente, tá? 67% dos profissionais de vendas têm relatado níveis significativos de estresse no trabalho, pela pressão de tudo isso e mais a pressão interna, gente. Então, se cobrar só ou ficar angustiado porque você não está tendo resultado, não vai resolver. Você me desculpe dizer que se você continuar só angustiado, não vai sair do lugar e a angústia tende a aumentar. Então, o que a gente precisa é de um planejamento, não de ações comerciais só, mas de traçar um plano para mudar isso, para mudar a forma como você tem enxergado vendas. A gente olha tanto para essa parte do que a pressão e as vendas, essa mudança de mercado tem cobrado da gente e tem gerado de impacto e de resultado na nossa saúde, mas a gente também tem que pensar em como que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Cuidando, inclusive, de gestão do tempo, e eu nem vou te falar nenhuma regra aqui sobre gestão de tempo, não. Eu quero te dizer é que se você não faz gestão do seu tempo, se você acha que é só aumentar o número de horas trabalhando, chegar mais tarde todo dia, sair mais cedo, começa a viajar domingo ao invés de viajar segunda, começa a chegar mais tarde e aí não se alimenta bem e vai nisso por muitos meses e às vezes até vira um ano fazendo assim, não vai ter como você continuar com a mesma performance. Olha que paradoxo, né? Olha que oposto. Você vai aumentar cada vez mais a sua carga horária de trabalho e mais a energia que você está colocando no seu trabalho, e você, ao invés de ter mais resultado fazendo isso, você vai ter menos resultado. Por quê? Porque só o braço, só o operacional não gera resultado. A operação ela tem que ser feita a partir de uma estratégia gerada, ou seja, tem que pensar primeiro para agir depois. Simplesmente agir, simplesmente colocar os braços, né? Eu falo que é trabalhar com o braço, você vai cansar mais, se desgastar mais, vai ficar rodando mais tempo e não necessariamente vai ter resultado.
E cuidado com essa linha bem tênue que existe quando a gente fala disso, porque eu não estou dizendo que você tem que trabalhar menos horas, eu não estou dizendo, até porque eu não sei da sua realidade, eu não sei o que nesse momento é necessário para a sua atuação aí. Mas eu te convido a pensar sobre isso. Não é necessariamente reduzir a quantidade de horas. Eu não estou falando para você começar a trabalhar 10, 11 horas da manhã, para sair só mais tarde para o campo, para não entregar o seu melhor aí, porque isso, inclusive, vai ter uma conta lá na frente que não vai fechar se você começar a trabalhar num ritmo desacelerado, né? Não tem nenhuma empresa que está muito satisfeita quando percebe que a pessoa não quer trabalhar. Não existe muito espaço para pessoa que não quer trabalhar no mercado, para falar a verdade, sabe? Mas olha para como é que você pode organizar a sua agenda, a sua carteira de clientes, o seu atendimento, para não ficar só trabalhando no operacional. Ou seja, pode ser que seja necessário, nesse momento que você está vivendo, trabalhar mais horas sim, só que não deixa que essas horas sejam só braçais, não deixa que isso seja só no piloto automático. Traz estratégia primeiro, vai nos clientes certos, faz o que tem que fazer primeiro. Eu falo muito isso aqui nos episódios anteriores aí do Agrovendas, eu venho falando muito sobre esse trabalhar mais com a cabeça, sabe? Mas eu sei que tem gente que continua fazendo só do jeito que queria fazer, porque fazia a vida inteira, né? Então quer continuar assim. Cuidado, tá? Com isso. Não é sobre trabalhar menos e também não é sobre simplesmente aumentar a carga horária. O que vai ter mais impacto no seu resultado é mais sobre como você está trabalhando do que simplesmente quanto você está trabalhando. Pensa nisso, tá? Quando a gente vai organizando a semana, a gente precisa olhar para essa semana não só para a gente ter mais tempo dedicado em planejamento, em gestão, em análises e também mais tempo dedicado estando ali com o cliente, né? A parte de relacionamento com o cliente que é muito importante, da parte humana das vendas, mas também tem que ter um tempo aí separado para você. E não é sobre um luxo, não é para poucos. Na verdade, tem que ser pré-requisito seu para que você consiga continuar vendendo e atendendo seus clientes, é que você cuide da sua saúde. Esse monte de coisa que você está deixando para depois aí, que você está achando que não tem tempo, que isso é bobagem ou que isso é para quem pode, que esse é, né, algum tipo de luxo. Gente, cuidar da saúde faz parte até da estratégia comercial, da estratégia para você continuar vendendo, crescendo no seu mercado, crescendo na sua carreira. Enquanto você não entender isso e não colocar como parte daquilo que tem que estar na sua agenda, esse cuidado com você, esse alguns dias aí da semana para fazer atividade física, ou um pensamento antes, um planejamento para tentar se alimentar melhor, não é todo dia que a gente consegue. Não é o ano inteiro que a gente consegue estar ali fazendo tudo muito certinho, mas se você esperar uma fase da vida que você esteja muito bem para fazer isso, eu não sei nem se você chega lá, ou como que você chega lá desse jeito, sabe? Vai chegar lá com a saúde toda arrebentada e tendo tido muito menos resultado lá atrás. Aquela história de que antigamente aí o pessoal falava, né? Eu odeio essas coisas de pensamento antigo, tá? Eu valorizo demais o que é antigo no sentido de valores e princípios, sabe? A gente tem uma raiz muito forte aqui em casa, mas nesse sentido, tá? De valores e princípios, do antigo que é, às vezes, uma peça, uma máquina de moer café, aquela antiga, sabe? Tem coisa antiga que tem valor. Agora, o pensamento antigo de que você faz vendas só indo lá e conversando com o cliente e já sabe fazer, não precisa que ninguém te ensine, ou já sabe fazer, não precisa fazer de um jeito diferente. Esse tipo de pensamento antigo, inclusive, que faz com que as pessoas, ao invés de cuidar da saúde, elas falem, isso aí é bobagem, isso aí é só para empresário, é só para o pessoal que está aí na rede social, não é para quem está aqui na lida, no campo. Vai olhar para as pessoas que você vê aí que estão indo bem na carreira, elas também estão cuidando da saúde. Ou, se não é todo mundo que tem, claro que vai ter as exceções aí de quem toma todas, de quem não cuida da saúde, da alimentação, que não tá nem aí e que vive muito tempo, tudo bem. Mas você pode escolher entre um e outro. Se você quiser, você pode ter saúde e ao mesmo tempo crescer nas suas vendas e na sua carreira. A questão é essa, né? Qual dos dois que você escolhe? Tem duas opções aí na sua frente. Quer viver bem, com saúde e ao mesmo tempo crescendo e evoluindo? Ou
ou quer crescer, evoluir e arrebentar com a sua saúde, com a sua relação dentro da sua casa, com as pessoas, né? Aí é realmente a escolha de cada um. Para a gente pensar em saúde emocional, e aí, como eu disse, né, do mesmo jeito que a saúde física, não é só um luxo, não é para poucas pessoas. Hoje, cuidado com saúde emocional é vantagem competitiva. E é tão importante que as empresas têm olhado mais para isso. Então, eu tenho clientes que têm contratado sistemas para que a pessoa consiga ir para academia. Então, tem tipo um Gym Pass ou qualquer um desses programas, nesse mesmo sentido, que a pessoa consegue ir para academia onde ela estiver e pagar um valor mais baixo, ou paga só a mensalidade ali, não tem que pagar o treino dela. Tem empresas que estão investindo também ali online com aplicativos para que as pessoas consigam acessar psicólogos e fazer algumas sessões de terapia. Então, não é só, gente, sobre algo que está na moda. Tem lei nova aí também, que tem lei que foi atualizada e lei nova que surgiu aí nesse último ano, ou último máximo que 2 anos para trás, que vem mudando muito a forma como também tem sido exigido. Então é uma exigência, mas também é uma forma que as empresas estão começando a enxergar de competitividade no mercado. A pessoa que está mais preparada emocionalmente, fisicamente, ela vai com certeza fazer uma negociação melhor, ela vai fazer uma apresentação melhor, ela passa mais segurança para o time, para o cliente, quando ela está falando, do que aquela outra que está completamente sugada, cansada, ou que ela não trabalha problemas que ela tem ali de uma vida inteira. Aquilo que ela traz, sabe, de timidez, e muita gente tem dificuldade de se comunicar. Tem gente que chega aqui, gente, para conversar com a gente aqui na empresa, e donos de empresa, também vendedores, tá? Todos os níveis hierárquicos. Eu tô falando de pessoas que chegam querendo melhorar a comunicação. E muitas vezes, na maioria das vezes, a minha indicação não é que a pessoa faça um curso de oratória, é que a pessoa cuide de outros pontos que não estão permitindo que ela se comunique bem, para depois ela aprender uma técnica de comunicação, sabe? Não é só sobre técnica também quando a gente fala de vendas, não é sobre técnica, processo de vendas e ficar só olhando para isso. Tem que ter um conjunto do seu desenvolvimento e daquilo que a gente vai olhar para a parte mais técnica processual, e que aí sim a soma disso gera resultado. Então, isso aí é dado de pesquisa, isso aí é observação do que a gente vem percebendo no mercado nos últimos anos, e se você não está prestando atenção nisso, não está achando que isso aí é importante, eu acho que você está, no mínimo, não enxergando o que está acontecendo perto de você, porque em volta da gente a gente vê, infelizmente, um monte de situação assim, de pessoas com estresse, de pessoas ansiosas. Eu vi há poucos dias, até achei muito curioso, um cara que é bem famoso, um influencer aí no agro, que chama Gustavo Tubarão. Imagino que você conheça ele. Divertidíssimo, engraçado, figura, e ele mostra, muitas vezes, eu já vi algumas vezes ele falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre ele se sentir mal, angustiado. Há poucos dias eu vi um vídeo dele falando isso, mostrando que ele ficou andando de um lado para o outro e que ele tinha um cachorro dele ali que ficou cuidando dele o tempo inteiro. E aí, quando ele está narrando o vídeo, mostrando essa cena que aconteceu, das câmeras de segurança lá da propriedade dele, aí ele vai falando assim, olha, eu nem percebi que meu cachorro estava aqui perto, e o cachorro ter ficado perto ajudou ele a se sentir acolhido, e aí ele melhorar essa crise de ansiedade que ele teve. E o que é mais curioso disso? Na hora que ele externaliza isso, que ele fala sobre isso, e ele grava um vídeo aí, ele tem nem sei quantos milhões de seguidores, a quantidade de gente nos comentários, nem assim dando força só para ele, mas quanta gente eu vi ali falando que entende o que é isso, que já sentiu, que tem passado por isso, gente. Então, a pessoa que fala comigo que é bobagem olhar para a saúde emocional, ou que é bobagem isso que as pessoas estão dizendo que elas estão sentindo, ela não está observando em volta dela, ou ela nunca percebeu que dentro dela pode ser que tenha alguma coisa assim. E eu falo isso porque eu via pessoas perto de mim com problemas assim, e eu percebia, eu sabia que existia. Eu só nunca tinha vivido isso. E quando eu senti isso, depois da perda da minha mãe, uma solidão, um sentimento de tristeza profundo e que demorou para passar, e eu precisei pedir ajuda para conseguir passar por isso, que eu falei, cara, que loucura que é a mente
e o poder que existe, né, da mente e das nossas emoções naquilo que a gente consegue fazer de trabalho, sabe? No quanto que é difícil trabalhar quando você está se sentindo angustiado, e eu não tinha passado por isso ainda na minha vida. Então, olha para você, olha para aquilo que está aí dentro já, às vezes sinalizando, que você está achando que é bobagem, né? Tô eu aqui, ó, com o braço machucado, fazendo fisioterapia, e eu podia ter cuidado disso antes e talvez nem precisado fazer fisioterapia, se eu tivesse começado a colocar gelo, se eu tivesse feito uma consulta com um fisioterapeuta antes, mas pelo menos para me orientar o que fazer. Eu fui sentindo uma dor, eu fui sentindo, achando que ia passar, e quando eu vi, a dor estava só aumentando e chegou num ponto que eu precisei, de fato, fazer consulta, fisioterapia. Estou aqui num processo aqui de várias fisioterapias também para melhorar esse braço. Graças a Deus está começando a melhorar agora, mas olha como é que é isso, né? A gente que fala tanto de saúde, que olha tanto para a saúde, às vezes a gente se perde nisso. Então, olha, por que está precisando cuidar agora, né? A saúde mental ruim até, olha isso, ela está associada à queda de desempenho e ao aumento de faltas no trabalho. Em ambientes com suporte emocional, o efeito é o contrário, é o inverso. As pessoas, lugares onde tem mais suporte emocional, as pessoas estão mais conectadas, querem continuar trabalhando ali, se comprometem mais. Então tem muito sobre isso que a gente precisa olhar, né? Dentro do ambiente de trabalho, aí você com a sua equipe, mas você também com você mesmo, sabe? A gente só vai continuar sustentando o crescimento e performance, gente, e sabendo lidar com todas essas situações que aparecem de desafiadoras do mercado, quando a gente estiver mais preparado, sabe, mentalmente, fisicamente, para isso. Não dá para a gente cuidar só das vendas, a gente precisa cuidar da gente para conseguir cuidar das vendas, né? E aí um passo a passo aqui, só para a gente amarrar tudo isso. Então, o que dá para você começar a fazer e observar? Observa, primeira coisa, se o seu humor muda muito ao longo da semana. E eu não tô nem falando, gente, daquele humor de vendedor, que é assim, ai, você tá ali mandando mensagem, um monte de gente não te atende, não atende ligação, e ouve um monte de não, e aí tá lá no fundo do poço de tristeza, daqui a pouco você tira um pedido bom, um cliente te liga falando que quer negociar, aí volta aquela alegria. Tem altos e baixos, tá? A gente tem esses altos e baixos trabalhando com vendas. Mas observa se a sua tristeza, o seu mau humor, sabe? A falta de paciência, se isso não tem aumentado nos últimos tempos, ou se não tem sido muito, oscilando muito ao longo do dia, sabe? O que está acontecendo com você? Começa a se observar, tem coisa que às vezes você não tinha problema e que você começa a ficar mais nervoso agora. A tendência é a gente ficar mais maduro e ficar menos sem paciência com aquilo que às vezes irritava a gente antes. Se está acontecendo o contrário, talvez tenha algo aí já te sinalizando, te mostrando que você precisa dar um passo para olhar para você. Observa também se você não está tendo um monte de dor física, que não é só sobre desgaste físico, que pode estar sinalizando também problemas aí emocionais para você cuidar. Começa a colocar na sua agenda a partir de agora um compromisso com você, de você cuidar também da sua saúde, ao invés de só olhar para aumento de produtividade, para rodar mais, para fazer mais, sabe? Começa a olhar para isso. Usa dados da sua carteira para você tomar decisões e começa a observar indicadores emocionais também. Como é que está o seu sono, além do humor, né, que eu falei? Como é que está o seu foco, a sua capacidade de concentração? Olha o que você pode ajustar dentro disso, que isso vai ter resultado lá na frente. E cria algum tipo de ritual de recuperação e de ponto de apoio para você respirar, sabe? Para você, se vão ser alguns minutos de pausa que você vai fazer ali ao longo do dia, ou se você vai fazer alguns finais de semana que você vai tirar realmente para descansar e se desconectar até de celular, de rede social, de televisão, né? Se você vai tirar férias com mais atenção para de fato tirar férias. Eu tô tão feliz esses dias que eu escutei um gestor que está aqui, um gerente comercial com a gente na mentoria de gestão, e ele falou assim, Mira, eu tirei férias pela primeira vez de verdade na minha vida, porque a vida inteira, ele falava que a mulher dele até brigava com ele, que toda vez ele tirava férias, mas ele ficava ali no celular o dia inteiro, então ele só estava fisicamente num outro lugar com a família dele, mas ele estava trabalhando o tempo inteiro, e foi a primeira vez que ele tirou férias, e isso com 3, 4 meses de mentoria com a gente aqui, colocando em prática aquilo que a gente estava orientando para organizar o dia a dia dele melhor, para deixar a equipe mais preparada para atuar sem depender tanto dele, sabe? A gente
traçou ali uma série de ações para ele e ele levou muito a sério isso. Então dá para mudar, mesmo nas épocas de loucura, de safra, que tá mais corrido, tem algumas coisas que às vezes são pequenas, gente, parece que não vão fazer diferença. Elas não vão fazer diferença na sua entrega, lá na frente, ou seja, no tempo que você tem dedicado ao trabalho, porque às vezes são 15 minutos de pausa, mas esses 15 minutos de pausa vão te dar ali, ó, fôlego para continuar, sabe? Pensa nisso. Cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, não é só sobre um lado humano. Hoje, isso tudo é estratégia inteligente para você vender mais. Acredita nisso e leva isso para sua vida e leva isso para dentro da sua empresa também. As equipes hoje que vendem mais e que têm mais saúde, mais qualidade de vida também, elas não estão sendo exceções assim não. Tem mais gente começando a olhar para isso. Tem muita empresa que contrata a gente porque sabe que aqui na MX a gente tem direcionamentos nesse sentido também, que a gente mostra mais sobre isso em treinamentos de vendas do que qualquer outra pessoa tem mostrado no mercado. Eu escuto isso o tempo todo dos meus clientes. Muita gente fala assim, nossa, eu nunca vi um treinamento de vendas desse jeito. Então, olha para isso e leva para dentro da sua empresa, sabe? Essas ideias, esses conceitos, manda esse podcast aqui, esse episódio para outras pessoas, né? Não é sobre luxo, é sobre vivência hoje e é gestão inteligente. Então a gente precisa cuidar desses pontos. E para você que quer ter esse conceito implementado da sua empresa, orientado mais de perto. A gente tem projetos que a gente faz aqui com todo o time administrativo, time comercial, os gestores, especificamente com os gestores, a gente tem um projeto muito bom para liderança, que a gente mostra isso e a gente consegue fazer as pessoas evoluírem muito. Então, se para você tudo isso aqui que eu trouxe fez sentido e você precisa de ajuda para levar isso para dentro da sua empresa, manda uma mensagem no link que está aqui embaixo para a gente conversar e a gente fazer um trabalho juntos, começando agora em 2025 e caminhando por 2026, ou para a gente programar para começar no próximo ano, mas já manda essa mensagem aqui agora para a gente falar sobre isso. Não deixa para mais tempo, para quando der, para depois que passar final de ano, não, porque a gente acaba enfiando isso tudo debaixo do tapete só, seguindo a vida e aí, ó, na hora que for ver, já caiu o resultado em vendas, já perdeu a saúde de todo mundo, já está todo mundo estressado aí. Então, olha para isso agora. Manda uma mensagem para mim aqui agora para a gente falar sobre isso. A gente pode te ajudar bastante. Eu tenho certeza que você também, com tudo isso que eu falei aqui hoje, vai entender mais que isso é mais racional até, é mais estratégico até do que só a parte humana e bonita, né? Leva esse conceito para dentro da sua empresa. Eu espero que você tenha muito resultado através dessa conversa de hoje aqui e eu te vejo por aí, fora da porteira.